sobre normalização de um vetor. Essa parte de normalização, ela é simples, muito simples, mas importante, tá? O que é normalizar um vetor? Normalizar um vetor é pegar o vetor, né? Então, dado um vetor V qualquer, o que é normalizar o vetor? É pegar e dividir ele pela norma dele, tá? O que acontece nesse caso aqui? Ó, esse vetor W aqui, ele vai ter uma propriedade interessante. Ele vai estar na mesma direção e sentido do vetor V. Tá? Então, se eu der um vetor V aqui para você, ó, um vetor V qualquer, o que acontece com o vetor normalizado? Ele vai estar na mesma direção e sentido do vetor V, então o vetor W está na mesma direção e sentido, então esse é o vetor W, este aqui é o vetor V, ó. Mas o que acontece para o vetor W? O vetor W tem norma 1, tá? O tamanho dele é 1. Por que isso é útil? Porque quando vocês vão ver mais à frente, aí, por exemplo, quando eu vou falar de projeção de vetor, acontece que se você quiser, por exemplo, encontrar um vetor de qualquer tamanho que você queira na direção de um determinado vetor, então, por exemplo, imagine que eu quero encontrar um vetor de tamanho 5 na direção do vetor V. O que eu faço? Então, para fazer isso, então eu multiplicaria 5 vezes W, porque o W já tem tamanho 1, o tamanho de W é 1, tá? A gente diz que ele tem norma 1, né? Lembrando que tamanho de vetor a gente chama de norma, tá? Então a gente diz que ele tem norma 1. Norma 1, tamanho 1, né? Então, a vantagem disso é que a gente pode construir um vetor de qualquer tamanho que a gente queira na direção de um outro vetor. Tá? Isso é importante quando vocês vão ver aí mais à frente que isso é explorado muitas vezes ao longo de quando a gente fala de decomposição de vetores. Tá? Então, vetor de tamanho 1, ele é um vetor especial, tá? Ele é um vetor importante, tá? Ele determina uma direção dentro do nosso espaço, tá bem? Aqui a gente está trabalhando, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente está trabalhando com uma NU, ou seja, esse vetor ele mora no espaço de dimensão n, ele mora em Rn, tá? Mas quando a gente faz o desenho, a gente consegue fazer desenho só em dimensão 2 e dimensão 3, tá? Isso é um problema, né, que a gente tem, mas a gente pode imaginar o que acontece em dimensão n e estender os conceitos para a dimensão n, tá? Então, o bom da álgebra linear é que a gente trabalha em espaço de dimensão que não precisa ser nem 2 nem 3, pode trabalhar em espaço de dimensão n aí. N é um número natural qualquer, né? Então pode ser 5, 6, 7, 8. Para N qualquer natural serve para a gente trabalhar. Bom, então na aula passada eu já fiz isso aí, né? Então eu dei dois vetores, o vetor V e o vetor W, e pedi para normalizar. Eu vou só lembrar o que foi feito, né? Então o que é feito, né? Para fazer normalização. Primeiro a letra A, que é o vetor 1, 2, 3. Então, normalizar é muito fácil, é só pegar e encontrar a norma do vetor V. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente encontra a norma do vetor V. Então, como é que é a norma do vetor? Também muito simples de calcular a norma de um vetor, é só pegar cada uma das coordenadas, elevar ao quadrado e depois tirar a raiz, né? Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, raiz quadrada disso tudo aí, para a gente encontrar a norma. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então aqui vai dar 14, raiz de 14. Você fala, professor, 14 não tem raiz exata. Não tem mesmo, deixa a raiz de 14. Eu não precisa aproximar, não. Raiz de 14 também é filho de Deus. E a hora que a gente não tem calculadora na mão, o que a gente faz? A gente tem que fazer a conta desse jeito aí. Tá? Então, como é que a gente normaliza? Então a gente pega o vetor e divide pela norma dele. Então, eu vou pegar o vetor 1, 2, 3 e vou dividir pela norma raiz de 14. Tá?
Bom, dividindo pela norma, quando você divide um vetor por um número, o que que acontece? A divisão é feita termo a termo. Então, eu vou pegar, dividir a primeira coordenada por raiz de 14, tá aqui, ó. A segunda coordenada por raiz de 14, tá aqui. E a terceira coordenada por raiz de 14, tá aqui. Se eu terminasse o exercício aqui, já estaria satisfeito, tá? Mas às vezes, eu sempre digo, às vezes, no material que vocês olhem, né, no livro ou algum local que vocês tentem resolver exercício, você chega e não está desse jeito aqui. Por quê? Porque é uma tendência muito grande em fazer racionalização, tá? E o que é racionalizar? Racionalizar é remover a raiz do denominador. E eu já comentei na aula passada por que se faz isso. Né? Racionalização quando não se tinha calculadora, fazia muito sentido, mas hoje não é necessário mais. Mas fica mais bonito, né? Tirar a raiz de baixo e colocar ela em cima. Então a gente faz o quê? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 14. Raiz de 14 vezes raiz de 14, a gente cancela as raízes, né? Porque raiz de 14 vezes raiz de 14 vai ficar raiz de 14 ao quadrado. Cancela o 2 com 2 aqui, né? Então é por isso que a gente faz esse produto aí para poder elevar. Bom, aí o outro vai ficar em cima, fica raiz 14. O outro vai ficar embaixo também, ó, 2 vezes raiz de 14 em cima, embaixo 14. Em cima do terceiro, 3 raiz de 14, embaixo 14, tá? Aí eu fiz a mesma coisa com o vetor menos 1, 3, 4 e 5, né? Então, no primeiro passo, eu calculei a norma. Um detalhe importante, aí eu coloquei uma coordenada negativa aqui, né? Só para a pessoa, às vezes, ela pode confundir. O menos entra também, tá? Então, pode ser menos 5, menos 7, não importa. É menos... o número completo elevado ao quadrado. Então, quando você eleva ao quadrado, cada parcela vem positiva, tá? Porque todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, fazendo a conta aí, ficou 1 mais 9 mais 16 mais 25, deu raiz de 51. E a resposta foi o quê? Menos 1 dividido por raiz de 51, 3 dividido por raiz de 51, 4 dividido por raiz de 51 e 5 dividido por raiz de 51, tá? Não racionalizei aí, já coloquei direto a resposta. Pode deixar assim? Claro que pode. Assim tá bom também, tá? Não tem problema nenhum de deixar desse jeito. Eu não me incomodo, eu não tenho essas frescuras de ter que racionalizar, tá? Bom, então, esse aqui é o mesmo ali? Não, vamos fazer mais esse aqui. Eu acho que esse aqui eu acho que eu não tinha feito. Vamos lá, vamos fazer mais esse exemplo aqui. Vamos normalizar 1, menos 1, 2 e 4. Tá? Então, o passo 1 aí, não precisa nem pôr passo, né? Só para explicar o que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que a gente faz, esqueci de colocar a setinha em cima, né? A primeira coisa que a gente faz é encontrar a norma do vetor. Então, moleza, né? Não tem dificuldade nenhuma de encontrar a norma. Primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, tá? Fazendo a conta aí, vai dar o quê? 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1, então vai ficar 1 mais 1, 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16. Então aí vai ficar o quê? 22, raiz de 22. Raiz de 22 é exata? Não, não é, né? Então, no passo 2, a gente faz o quê? A gente vai pegar o vetor que a gente tem e vai dividir por raiz de 22. Então, vai ficar o quê? Ó, você pega cada coordenada e divide por raiz de 22, olha lá. Fácil, né? Tem alguma dificuldade de fazer isso? Não. Normalizar vetor é muito simples de fazer, tá? Muito fácil. Se você quiser racionalizar, pode. O que daria você racionalizando? Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 22. Já vou colocar a resposta que daria. Ficaria raiz de 22 embaixo 22, menos raiz de 22 embaixo 22. Eu estou multiplicando em cima e embaixo por raiz de 22, tá? O outro daria 2 raiz de 22 dividido por 22. E o outro 4 raiz de 22 dividido por 22. Ó, esses dois aqui dão para simplificar, né? 2
dá para simplificar com 22, que dá 11. E 4 dá para simplificar com 22, vai ficar 2 em cima e 11 embaixo, tá? Também se quiser fazer assim, pode. Também pode deixar desse jeito aí. Bom, uma definição importante aí é o seguinte: os vetores V que possuem norma 1, por exemplo, sempre que a gente normaliza um vetor, o vetor resultante possui norma 1. Esse vetor aqui, ó, se você for calcular a norma dele, vai dar 1, porque você construiu ele para ser assim, tá? Então, os vetores V que possuem norma 1, ou seja, a norma de V é igual a 1, são chamados de vetores unitários, tá? Então, quando vocês leem a palavra vetor unitário, você já sabe que a norma desse vetor é 1. Então, um vetor unitário que a gente sempre tem certeza é o vetor que foi normalizado. Então, se você pegou um vetor e dividiu pela norma dele, a certeza absoluta que você vai ter é que ele tem norma 1. Mas todos os vetores que têm norma 1 você obtém desse jeito? Não. A gente tem vetores de norma 1 e muito importantes também, que são unitários, né, que vocês vão ver, né, que são chamados versores, tá? No qual a gente consegue fazer uma decomposição de um determinado vetor nesses versores, tá? Que tem norma 1. Então, tem vetor de norma 1 que a gente já dá e a gente já consegue identificar. Bom, este exemplo aqui é o seguinte, ó. Esse é simples, ó. Identifique os vetores que possuem norma 1. O que você faz para identificar os vetores que têm norma 1? É só vir aqui e calcular a norma. Se der 1, ele é unitário. Se não der 1, ele não é unitário. Então, por exemplo, vamos ver esse aqui. Qual a norma desse vetor? A norma desse vetor aqui é raiz quadrada do quê? De 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, isso aqui tudo dá 0, então vai ficar raiz de 1. Quanto é raiz de 1? É 1. Opa, esse aqui é unitário. Então, o vetor da letra A é unitário, tá? Na verdade, vocês vão ver que ele é um vetor importante, inclusive, tá? Ele é unitário. Ele vai ser um versor aí no nosso sistema de coordenadas cartesianos, tá? Esse aqui, vamos lá. Vamos calcular a norma desse aqui? Então, a norma desse aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Quanto dá isso aqui? Menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. Isso aqui vai dar raiz de 3. Isso é um não. Então, não é unitário, tá? Esse aqui não é unitário. Ó, não é. E o outro V aí? Estou esquecendo de colocar a seta em cima, tá? E o outro V? O que vai acontecer esse vetor aqui? Vamos calcular a norma dele? A norma dele vai ficar o quê? Raiz quadrada de quê? Da primeira coordenada ao quadrado, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, mais segunda coordenada ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, vai ficar o quê? Ó? Raiz quadrada de 2 sobre 2, o que vai acontecer? Eu vou elevar o quadrado em cima, né? Às vezes o aluno tem dificuldade de fazer a conta. Ele até sabe o que fazer, mas tem dificuldade de fazer a conta, tá? Então vamos lá fazer, ó. Vai ficar o quê? Raiz, quando você eleva ao quadrado uma fração, você eleva cada termo da fração a potência aqui, né? Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado cancela, né? Então dá 2. Então vai ficar 2 em cima, e embaixo vai ficar o quadrado de 2. Quanto que é o quadrado de 2? É 4. O outro vai dar a mesma coisa. Você fala, professor, o sinal é negativo. Não importa. Quando você eleva ao quadrado um sinal negativo, o que acontece? Ele fica positivo, tá? Desde que o número seja real. Se o número for real, você elevar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então vai ficar o quê? Menos raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. E embaixo vai dar 4 também. Então vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4 é meio, então vai ficar meio mais meio dá quanto? Dá 1, então vai dar raiz de 1, isso aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Então, o que a gente pode dizer desse vetor? Esse vetor aqui também é unitário, tá?
Então, identificar se o vetor tem norma 1 é facinho, é só pegar as coordenadas dele, né, levar ao quadrado, ou seja, essa norma do vetor, e verificar se a norma dá 1. Se der 1 é unitário, se não der 1, você já diz que não é unitário. Bom, aí quando a gente fala de vetor também, a gente tem o quê? A gente tem a distância entre pontos em Rn. Ó, um detalhe importante é o seguinte, quando a gente fornece uma n-upla, como eu forneci para vocês um vetor dado por uma n-upla, olha, uma n-upla, ela pode indicar ou um vetor ou um ponto, tá? Por exemplo, olha, vou colocar aqui uma página a mais aqui. Vou colocar uma página a mais aqui para eu poder fazer para vocês um exemplo. Olha, quando eu forneço para vocês, por exemplo, isso aqui do jeito que está aqui, ó, 1, 2, o que é isso aqui? Claramente é um vetor. Por que um vetor? Você está vendo que tem uma setinha em cima? Então, para diferenciar um ponto de um vetor, eu coloco uma seta. Então, se eu fosse representar isso aqui no sistema de coordenadas, o que ele seria? Eu marco o ponto 1 e 2, como eu mostrei para vocês geometricamente, e faço o quê? Aí eu faço uma setinha saindo da origem e indo até o ponto 1, 2. Então, este é o vetor 1, 2. Ó. Este é o vetor V. Tá? Mas se eu não coloco setinha, se eu tivesse dito para vocês P igual a 1, 2, olha, parece a mesma coisa, né? Qual a diferença do de baixo para o de cima? O de baixo para o de cima é que no P eu não pus setinha. Se eu não ponho setinha, eu estou indicando o quê? Que isso aqui representa um ponto. Então, como é que eu represento um ponto? Eu só coloco a posição do ponto. Ó. 1, 2 e pronto, acabou. Eu ligo com a origem? Não. Então, esse aqui é o ponto 1, 2 e este aqui é o vetor 1, 2. Então, veja a diferença. Mas, a gente representa as duas coisas da mesma forma usando uma n-upla. A diferença de um para o outro é que o objeto vetor, para diferenciar do objeto ponto, eu coloco uma setinha em cima. Mas você perceba que os dois foram identificados igualzinho, os dois foram representados da mesma forma. A única diferença é que eu disse que isso era um vetor pela representação com uma setinha em cima e embaixo. Como eu não pus setinha, eu já colocava como um ponto. Então, uma n-upla, ela pode representar tanto um vetor quanto um ponto, tá certo? E uma coisa importante em álgebra linear e em geometria analítica também é distância entre pontos, tá? Então, dado 2 pontos no nosso sistema de coordenadas, eu consigo encontrar o quê? Eu consigo achar o que a gente chama de vetor distância. Como é que seria o vetor distância entre 2 pontos? Então, por exemplo, ó, eu dou 2 pontos para você no sistema de coordenadas, vou fazer em R2. Eu dou um ponto aqui, ó, de coordenadas x1, y1, tá? Esse é o ponto x1, y1. E dou um outro ponto, sei lá, um ponto x2, y2, tá? Lembrando que pontos, eles têm duas coordenadas em R2. Se eu tenho em R3, tem 3 coordenadas e assim sucessivamente. Qual é a distância entre 2 pontos no espaço cartesiano? É a reta ligando esses 2 pontos, tá? É a reta ligando os 2 pontos. Então, a distância entre 2 pontos seria isso aqui, ó. Seria esse tamanho aqui, ó, dessa reta aqui. Deixa eu apagar aqui, fazer em outra cor. É esse tamanho aqui desta reta vermelha aqui, ó. É esse tamanho aqui que é a distância, tá? Inclusive, no espaço cartesiano, a menor distância entre 2 pontos é a reta. Aí você fala, professor, isso é verdade sempre? Não.
quando você está sobre uma esfera, por exemplo, né? A gente mora numa esfera, né? A Terra não é uma esfera perfeita, né? É um elipsoide, mas não é plano. Então, por exemplo, se você quiser descrever o caminho mais curto entre dois pontos na superfície terrestre, não é uma reta que vai definir, né? Porque o espaço não é mais plano, não é cartesiano, tá? Ele é curvo, tá bem? Mas no espaço cartesiano, a menor distância entre dois pontos é a linha reta. Tá? Perceba que eu posso fazer o seguinte: eu posso criar um vetor ligando esses dois pontos. Eu posso dar uma direção. Imagine, por exemplo, que você está no ponto x2, y2, vou chamar esse aqui de P2, esse aqui de P1, e que você queira descrever o vetor que vai de P2 até P1. Então, você imagina que você está descrevendo uma direção saindo de P2 e indo para P1. Para onde você está indo, hein? Qual o sentido que você está indo? Você está indo nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Perceba que você naturalmente está definindo um vetor. Quando você sai de P2 e vai para P1, ó, você está definindo um vetor. Você está definindo um vetor deslocamento, saindo de P2 e indo até P1. Tá? Então, como é que a gente define o vetor, denota o vetor? O vetor P2 até P1. Como é que a gente escreve esse vetor aqui, né? Como é que a gente representa esse vetor? Esse vetor, como se vocês lembrarem lá da aula que eu dei de distância, né? Distância com direção, o que que a gente fazia? Era o ponto que a gente chegou menos o ponto que a gente estava. Então, para achar este vetor aqui, saindo de P2 e indo até P1, o que que você faz? Você pega o vetor aonde você estava, né? Então, desculpa, é o vetor aonde você chega, menos aonde você estava. Então, vai dar o vetor P1 menos o vetor P2. Esse vai ser o vetor... esse vetor azul aqui, saindo de P2 e indo para P1. Então, é sempre da onde você chega, menos aonde você estava, tá? Para você descrever o vetor direção. Saindo desse ponto P2 e indo até P1, tá? E se você fizesse o contrário? Se você viesse de P1 e fosse até P2? Deixa eu fazer outra figura aqui, outro sistema. Como é que acontece saindo de P1 e indo para P2? Qual seria o vetor que você descreveria? Então, você está em P1 e vai para P2. Então, você vai da direção para lá, ó. Está indo para baixo, tá? Eu saio de P1 e vou para P2. Como é que a gente representa isso geometricamente? Você está vendo que é esse vetor aqui, esse vetor vermelho aqui, tá? Então, ele está em P1 e vai para P2, tá? Esse vetor aqui. Como é que a gente representa esse vetor algebricamente? Algebricamente, sempre para a gente representar um vetor de direção, vai ser o quê? Aonde você chegou menos aonde você estava. Então, você chegou em P2, então o vetor de P1 até P2 vai ficar o quê? Vai ficar P2 menos P1, tá? Você fala, professor, você não pôs setinha. Não pus setinha nem em P1 e P2, porque tanto P1 quanto P2 é um ponto. Mas se eu pegar em R3 aqui, ou em R3, no sistema de coordenadas, no caso aqui em R2, né? E fizer a diferença de um menos outro, um ponto menos um outro ponto, eu defino um vetor. Qual o vetor? O vetor direção, saindo de um ponto e indo até o outro. Então, quando você pega P1 menos P2, você está saindo de P2 e indo até P1. Quando você pega P2 menos P1, você está saindo de P1 e indo até P2. Então, perceba que a gente define um vetor ligando esses aqui. Então, o vetor direção, né? Então, eu escrevi aqui, né? Então, dado dois pontos em Rn de coordenadas P1, P2 até Pn e Q1, Q2 até Qn, eu estou fazendo em Rn qualquer.
Então, podemos denotar o vetor distância entre P e Q denotado como Q. Então, a distância entre P e Q, então saindo de P e indo até Q, né? Que a gente denota desse jeito, ó. Eu saio de P e vou até Q. Como é que a gente denota? Lembra que eu falei? É aonde eu chego, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Aonde eu chego, menos aonde eu estava, tá? E como é que a gente faz? Vai ser o quê? A gente vai fazer uma diferença muito fácil, né? Coordenada é coordenada. Então, vai ficar o quê? Q1 menos P1, Q2 menos P2, até Qn menos Pn. Tá? Então, você vai pegar cada uma das coordenadas e vai fazer a diferença, né? Então, você vai pegar a coordenada, o Q, né? Q1 até Qn, o P é P1 até Pn, então vai ficar o quê? Q1 menos P1, tá aqui, ó. Q1 menos P1. Q2 menos P2, tá aqui. Qn menos Pn tá aqui. Então, é muito fácil construir um vetor distância ou direção saindo de P e indo até Q. Eu posso fazer a mesma coisa fazendo o contrário, saindo de Q e indo até P. O que aconteceria nesse caso? Seria P menos Q. Tá? Então ficaria isso com o sinal trocado, né? Ficaria P1 menos Q1, P2 menos Q2, até Pn menos Qn. Então, ó, o vetor PQ aponta de P para Q. Note que podemos definir o vetor de Q para P como, ó, como eu disse para vocês. De Q para P vai ser o quê? Aonde eu chego menos aonde eu estava. A mesma coisa, o mesmo anterior, só com o sinal trocado, tá? Se você olhar, perceber aí, ó, você está vendo que a primeira coordenada aqui é Q1 menos P1 e no vetor de Q para P vai ser P1 menos Q1. Então, qual a diferença entre os dois? Você está vendo que é uma diferença muito parecida, né? Eles são parecidos, né? Qual a diferença entre os dois? É que o sinal deste aqui é menos o sinal deste aqui, tá? Então, qual a conclusão que a gente chega entre esses vetores? Vale que dPQ é igual a menos dQP. Então, o que eu faço aqui quando eu multiplico um vetor por menos 1? Lembra que acontece quando você multiplica o vetor com um sinal negativo? Ele inverte o sentido. Ele tem a mesma direção, mas ele inverte o sentido. Então, inicialmente, a gente tinha um vetor saindo de P indo para Q. Depois eu dei um exemplo de Q indo para P. Então, qual a relação entre esses dois vetores? Um é o sinal negativo do outro, tá? Essa é a relação. Agora, a gente pode calcular o tamanho. Como é que a gente calcula o tamanho de P até Q? É fácil, porque a gente sabe calcular o tamanho do vetor. Como é que a gente calcula o tamanho do vetor? É só pegar a norma do vetor, né? Então, se eu quiser calcular a distância entre os dois pontos, ou seja, o tamanho da distância mesmo, não o vetor de distância, mas o tamanho, aquilo que você mede usando uma fita métrica, né? Como é que a gente faz para encontrar o tamanho, tá? A gente calcula a norma. E como é que é a norma do vetor? É sempre assim, é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a última coordenada ao quadrado. Perceba uma coisa aqui, tá? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui, tá? Porque quando você eleva ao quadrado, ó, não faz diferença. Então, fazer P1 menos Q1 ao quadrado é a mesma coisa que Q1 menos P1 ao quadrado, tá? É o mesmo número. Mais Q2 menos P2 ao quadrado, mais Qn menos Pn ao quadrado, tá? Então, lembra quando você eleva o número ao quadrado, você fazer P menos Q ou Q menos P elevando ao quadrado vai dar o mesmo número, tá? E uma forma de denotar a distância, que a gente vê muito o tamanho, né? A distância é tamanho, não o vetor de distância, mas a distância é tamanho entre dois pontos, né? Ela é dado por essa expressão aqui, ó, é dPq. Então, é a distância do ponto P até o ponto Q, tá?
Isso aqui é um número, tá? Isso é um número. Como a norma é um número. Agora, o vetor distância, está vendo a diferença que eu coloquei? Ó? O vetor distância, como a setinha em cima, ele é um vetor mesmo, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de representar. A distância, tamanho, é um número, porque é o tamanho do vetor. Tá bem? Bom, então vamos lá. Ó, sejam os vetores P, Q, o outro W, né? Não, não é vetor, não. Isso aqui é ponto, né? Sejam os pontos, não os vetores. Sejam os pontos P, Q, W e Z. Calcule o vetor P até Q, o vetor Q até P e a norma do vetor, tá? Isso na letra A. Na letra B, calcule o vetor distância W até Z, o vetor distância Z até W e o DZW. O que é o DZW? É a distância entre Z e W. Perceba que aqui eu denotei diferente, só para a gente fazer duas notações diferentes. Deixa eu colocar uma página aqui a mais. Para poder resolver o exercício. Então vamos lá. Então, o ponto que a gente tem no primeiro é 1, 2, né? Então, P é igual a 1, 2. E o Q é igual a menos 1 e 3. Eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o primeiro, o D, P, Q. O que é D, P, Q? Eu estou saindo de P e indo até Q. É essa notação que eu estou usando, né? Deixa eu só confirmar. Ó, P até Q. Eu estou saindo de P e indo até Q. Tá. Então, eu estou saindo de P e indo até Q. Como é que a gente faz isso aqui? Eu pego Q menos P, certo? Então, no lugar do Q eu coloco quem é ele, que é menos 1 e 3, menos 1 e 2, que é o ponto P. Então, fazendo a conta, vai ficar o quê? Ó? Menos 1 vai dar menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. Tá bem? Então, esse aqui é o vetor distância de P até Q. Você fala, professor, encontra para nós isso aí no plano cartesiano? Ah, é fácil, vamos lá fazer o desenho? Bom, então eu vou marcar o ponto, né? O primeiro ponto, pode ser qualquer um, né? Não precisa ter ordem para marcar os pontos, só para fazer o desenho do vetor. O primeiro eu vou marcar aqui é o 1 e o 2, né? É x igual a 1 e o y igual a 2, mais ou menos aqui. Tá fora de escala, mas não tem problema, tá? Então é esse ponto aqui. Tá? 1, 2. E o outro vai ser menos 1, 3. Ó, você tá vendo que eu não liguei, né? Da origem até aquele ponto. Menos 1 e 3. Menos 1. E x, y igual a 3. Tá aqui. Qual seria o vetor distância de P para Q? O P é esse é o ponto P, né? Esse é o ponto P. E esse é o ponto Q. Qual seria o vetor distância de P até Q? Seria esse vetor ligando aqui, ó. Este é o vetor. Tá? Este é o vetor. Então, sai de P e vai até Q. Então, esse está dando a direção saindo do ponto P indo até Q. Quem seria o vetor Q até P? Que agora é o contrário, né? Você sai de Q e vai até P. Quem seria? A gente nem precisa fazer o cálculo se a gente não quiser, porque a gente sabe que um é o sinal negativo do outro, tá? De P até
de Q até P ficaria P menos Q, né? Fazendo a conta aí, eu vou encontrar que vai dar isso aqui com o sinal menos. Então vai ficar menos, né? O vetor menos 2 e 1. Ou seja, menos vezes um vetor ou um ponto qualquer, o que vai acontecer? Eu multiplico o menos em cada uma das coordenadas. Então vai ficar menos vezes menos 2 dá 2. Menos vezes 1 dá menos 1. Tá? Então aqui dá 2. Então ficaria esse vetor aqui, né? Com o sinal trocado em relação àquele original que eu tinha. E para onde que aponta esse vetor? Esse vetor aqui sairia de Q e iria para P, tá? Se eu fosse fazer isso em vermelho, por exemplo, né? Ele apontaria daqui para baixo, tá? Setinha seria para lá, tá? Sairia de P, de Q e iria para P. E qual o tamanho do vetor, né? Qual o tamanho do vetor? Bom, então o tamanho desse vetor aqui, dpq, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada, né? Do quê? Da primeira coordenada ao quadrado, então fica menos 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Perceba que você poderia ter usado qualquer um dos dois. Se você colocasse 2 elevado ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, vai dar a mesma coisa, tá? Então fica o quê, ó? Menos 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 1 elevado ao quadrado dá 1, então vai dar a raiz quadrada de 5. Então, a distância entre P e Q seria a raiz quadrada de 5, né? Se você chegasse aqui com uma régua e medisse desse ponto até isso aqui, para encontrar o tamanho, a gente encontraria o tamanho como sendo raiz de 5. Qual é o outro? O outro é o ponto 1, 2, 3 e Z igual a 1, 4, 7. Isso aí já é o quê, né? Isso aqui, né, a letra B, já seria em R3. O W é o 1, 2, 3 e o Z igual a 1, 4, 7. 1, 4 e 7. Como é que a gente localiza esse ponto em R3? Em R3 é muito mais difícil de localizar um ponto, tá? Mas vamos tentar. Então vai ficar o quê? Então você marca, isso aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Deixa eu até deixar um pouquinho maior o eixo. Ó, fazer um pouquinho maior. Então é X, Y e Z. Então como é que a gente localiza o ponto? Então 1, 2, 3. Então X igual a 1, ó, não vai estar muito em escala não, tá? O Y igual a 2 e o Z igual a 3. Sei lá, mais ou menos aqui, tá? Não está muito em escala não. Como é que a gente localiza o ponto? Lembra que eu falei? Ó, primeiro a gente encontra o ponto no plano XY. Então, ó, eu traço uma paralela em relação ao eixo X. Depois eu traço uma paralela em relação ao eixo Y. Ó, saindo da coordenada X, saindo da coordenada Y. O que eu encontro aqui? Esse aqui é o ponto 1, 2, 0, porque ele está na projeção no plano XY. Aí eu levanto o ponto até lá em cima, tá? Quando eu falo até lá em cima, é para encontrar com a coordenada Z. Aí de Z eu traço uma paralela em relação ao plano XY. É difícil, mas a gente dá uma enganada aqui. Então este aqui é o ponto, ó. Este é o ponto de coordenadas 1, 2 e 3, tá? Aí eu vou localizar o outro de coordenadas 1, 4 e 7. Então é 1 também, né, no X. No Z, no W é 4 e no Z é 7, mais ou menos aqui. Então vai ficar o quê? Então para encontrar o ponto eu traço uma paralela em relação ao eixo X saindo de 4, traço uma paralela em relação ao eixo Y saindo do ponto 1, né? É só continuar porque é a mesma coordenada para os dois pontos. Aqui encontrei, esse aqui é o ponto 1, 4 e 0 e levanto ele até encontrar o ponto 7, tá?
A gente dá mais ou menos uma enganada aí, ó. Então esse aqui é o ponto de coordenadas 1, 4 e 7. Então aqui é o W e aqui é o Z. Se eu quiser encontrar o vetor saindo de W e indo até Z, quem seria? Seria esse vetor aqui, ó. Tá vendo que tem esse vetorzinho aí? Olha lá. Esse é o vetor. Sai de W e vai até Z, tá? Inclusive, eu vou ensinar para vocês como é que a gente encontra a equação da reta na forma que a gente chama a forma paramétrica. E para encontrar na forma paramétrica, uma forma de fazer isso é encontrar exatamente esse vetor direção, tá? Esse vetor distância, ele define uma direção para a gente poder encontrar a nossa reta, que passa por 2 pontos na forma paramétrica. Por exemplo, se eu pegar esse vetor e deixar ele de comprimento infinito aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter uma reta que passa pelo ponto W e o ponto Z. Tá? Então, este vetor aqui ele é fundamental para descrever uma reta em R3. Em R3, a gente não tem uma equação como a gente tem em R2. Em R2, a gente tem uma equação da reta dada por a expressão assim, ó, y igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Em R3 não existe isso aqui. A gente tem que achar a forma paramétrica. E para achar a forma paramétrica, o que a gente tem que fazer? Tem que encontrar o vetor saindo de um ponto e ligando o outro ponto, porque uma reta é definida por 2 pontos. Então, a pessoa fala, professor, fica encontrando essas coisas aí porque não vai ter utilidade nenhuma. Sim, tem muita utilidade. A equação da reta, por exemplo, em Rn qualquer, em dimensão n qualquer, ela só é possível de ser descrita e construída se a gente trabalha com a forma paramétrica. E para trabalhar com a forma paramétrica, eu preciso encontrar o vetor que liga 2 pontos, tá? E como é que eu faço isso? É só pegar um ponto menos o outro. Ó. Você vê que é muito simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Achar o vetor dw até z. Quem seria? Z menos w. Quem é o vetor z menos w? É só pegar aqui, ó, é 1, 4, 7 menos o vetor 1, 2, 3. Que vai dar o quê? Ó, 1 menos 1, 0. 4 menos 2, 2. 7 menos 3, 4. Esse é o vetor... esqueci da setinha em cima, né? Esse é o vetor de z até w. E se eu quiser fazer o contrário? Desculpa, esse aqui de w até z. Se eu quiser fazer de z até w, o que vai acontecer? Vai ser w menos z. E vai dar o quê? Fazendo a conta, a gente pode ver que vai dar o mesmo vetor, só com o sinal trocado. Então vai ficar 0, menos 2, menos 4. Tá? E finalmente, eu peço para encontrar o dzw. O que é o dzw? É a distância entre z e w. E como é que é a distância entre z e w? É a norma deste vetor aqui. Ó. Qualquer um dos dois serve. A norma do vetor. Ou seja, é raiz quadrada do quê? 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que vai dar quanto isso aqui? Vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 8, 8 mais... desculpa, 8 não, dá 16. 4 mais 16 dá 20, dá raiz quadrada de 20, que não tem raiz exata. Até daria para fazer uma simplificação, né? Como é que eu poderia escrever isso aqui, ó? 20 não é 4 vezes 5? Então, muitas vezes a gente também não vê raiz de 20, a gente já vê isso aí simplificado. O que é raiz de 4? A gente pode escrever desse jeito, né? Raiz de 4 vezes raiz de 5, né? Lembra que raiz de um produto é o produto das raízes se cada termo for positivo. Raiz de 4 é 2, então você pode escrever como 2 raiz de 5, que é a mesma coisa, tá? Que raiz de 20. Então, a distância entre o ponto W até Z, né? Se eu pudesse pegar uma régua medir W até Z, eu encontraria isso como 2 raiz de 5, tá? Bom, agora uma coisa importante aí que a gente tem
para representar dentro de álgebra vetorial aqui que a gente está vendo, é o conceito de versor, tá? O conceito de versor. O que é o versor? Tá? Mais à frente vocês vão ver a palavra base também, tá? Essa é uma palavra que a gente usa em geral para que a gente chama de espaço vetorial. Mas aqui agora em R2, R3, Rn qualquer, o primeiro conceito que eu vou falar dessas coisinhas aqui que são muito simples é um nome chamado de versor. Tá? A gente tem dois tipos de versores, né? A gente tem os versores na física, e os versores na física eles ganham letrinhas, tá? E depende da dimensão que você está. Por exemplo, se você estiver em duas dimensões, a gente tem um versor I, que é denotado, que representa 1, 0, e o versor J, que representa 0, 1, tá? Perceba que tanto I quanto J são vetores unitários. Então, o versor ele é um vetor unitário com uma propriedade especial. Vocês vão ver qual a propriedade especial já. Em 3 dimensões, como é que a gente denota os nossos versores da física? Que são bastante usados. Ó, IJK. Quem é o I? 1, 0, 0. Quem é o J? 0, 1, 0. Quem é o K? 0, 0, 1. Então, qual a diferença entre um e o outro? Você está vendo, todos eles têm 1, né? E o 1 está andando, né? Então, aquele estava 1 na primeira coordenada, o resto era 0. O 1 na segunda coordenada e o resto era 0. E o 1 na terceira coordenada e o resto é 0. Se eu fosse fazer o desenho do versor IJK, ficaria deste jeito aqui, ó. Aqui já tem um espaço em branco. Ficaria assim, ó. Então aqui eu vou colocar o meu sistema de coordenadas x, y, z, tá? Aqui é z, aqui é x e aqui é y. O vetor i, ele é um vetor, só para lembrar, ele é 1, 0, 0. Ele só está andando na direção x. Então, o vetor i ele aponta para lá, ó, na direção x. Esse vetor i. Tá? Versor, né? Tem norma 1. A gente pode colocar uma setinha em cima para indicar que ele é um vetor. Aí eu tenho o j, que está na direção de y, é 0, 1, 0. Esse é o j. E tem o k, que está na direção de z, que é 0, 0, 1. Tá? Então, esses versores aí, I, J, K, nada mais são do que as coordenadas x, y e z. Tá? Então, por exemplo, uma coisa interessante que a gente pode fazer com um versor, por exemplo, olha, imagine que você tem um vetor 2, 3 e 4. O que você pode fazer com esse vetor 2, 3 e 4? Ó, dou um vetor V para você, que é 2, 3 e 4. Você pode escrever ele assim, ó, como 2. Vê se você não pode fazer isso aí, ó. Ó, vou pegar 2 vezes 1, 0, 0, mais 3, 0, 1, 0, mais 4, 0, 0, 1. Não posso fazer isso? O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para cada coordenada do vetor V dado separadamente. Olha, a coordenada que multiplica x, ele está multiplicando o 1, 0, 0. Quem está na posição y, está multiplicando o versor 0, 1, 0. Olha, porque aqui só o y que faz diferença aqui. Ó. E quem está multiplicando a coordenada z, o 4, está multiplicando 0, 0, 1. 0, 0, 1. Então, aqui vai ficar o quê? 2i mais 3. Lembrando que 1, 0, 0 é i.
mais 3J mais 4K. Então perceba, uma utilidade importante do versor é poder decompor um vetor qualquer em cada uma das suas correspondentes coordenadas. Tá? Então, uma forma de escrever o vetor 2, 3, 4 é assim, ó, 2i mais 3j mais 4k. Essa notação é muito usada na física. Tá? Nada mais é do que o vetor 2, 3, 4. Tá bom? Em 4 dimensões, que eu não vou fazer o desenho porque não tem jeito, mas a gente consegue estender isso para 4 dimensões, 5 e assim sucessivamente. Ó. Como é que a gente representa? Vou só colocar uma setinha para diferenciar de um ponto. Tá? Como é que a gente representa? A gente representa usando I, que é quem? 10000, J, que é 01000. Você está vendo que eu só estou andando a posição de 1 ao longo do vetor. O próximo é 0010 e o W é o 0001. Tá? Você fala, professor, mas não existe 4 dimensões espaciais. Bom, a gente pode denotar os versores quadridimensionais se a gente quiser. Em física tem uma limitação, né? Chega uma hora que não tem mais letra para usar, né? Você pode fazer até dimensão 23 ou você tem que trocar as letras depois, né? 26, né? Que são 26 letras do alfabeto. Mas o versor abstrato matemático ele é mais legal. Por quê? Porque ele não é denotado como letra, ele é denotado como EK. Ó, essa é a forma que a gente denota. EK. Então, como é que ele é formado? Ele é formado de zeros em quase todas as entradas, mais um na posição K. Então, por exemplo, o vetor E1. Quem é o vetor E1? Ele vai ter um só na primeira entrada, o resto é tudo zero. O vetor E2 é o quê? Ele vai ter um só na segunda entrada, o resto é o quê? É tudo zero. O vetor E3. Quem seria o vetor E3? Ele é 0, 0. Na terceira entrada ele é 1. O resto é tudo zero, tá? Então, o versor, ou esse vetor matemático aqui, esse aqui não precisa nem pôr setinha, porque esse aqui indica claramente o vetor E1, E2, E3. Mas como a gente já está usando setinha em tudo, só para padronizar eu vou colocar também, tá? Se você quiser fazer o E10, como é que seria o E10? Seria 0 em todas as posições, exceto na décima que a gente colocaria 1. Então é muito fácil de representar. E olha que legal, eu posso colocar aqui em qualquer dimensão que eu queira. Se eu quiser trabalhar com a dimensão 50, eu posso, 100, tá? Não, aí não é a limitação da letra. Isso aqui é o versor abstrato matemático. Bom, então... Por exemplo, para representarmos o vetor 2, 4, 5, como é que a gente faria o vetor 2, 4 e 5? Eu já fiz um parecido para vocês. Ficaria o quê? Eu decomporia desse jeito, né? Usando o IJK. Ficaria 2, 1, 0, 0, mais 4, 0, 1, 0, mais 5, 0, 0, 1. Então perceba que eu fiz o quê? Eu peguei cada coordenada e correspondente a essa coordenada eu coloquei o versor correspondente. 2 está relacionado ao quê? A x. Então, x está relacionado ao quê? A primeira coordenada. Então, é 1, 0, 0. O próximo é o quê? Está na segunda coordenada. A segunda coordenada está aqui, ó. Então, vai ficar 0, 1, 0. Então, 4 vezes 0, 1, 0. A terceira coordenada, 5, 0, 0, 1. Tá? E quem que é 1, 0, 0? É o versor I, 4 vezes o versor J, 5 vezes o versor K. Se eu tivesse usando estes versores aqui, ó, os versores abstratos matemáticos, como é que ficaria isso aqui? Como é que ficaria a representação do vetor 2, 4 e 5? A única diferença é que o 1, 0, 0 eu troco para E1. O 0, 1, 0 eu troco para E2
e o 0, 0, 1 eu troco para E3. Tá? A única diferença, mas o cálculo é o mesmo. Então, nesta representação, basta usar as coordenadas expandidas em cada um dos versores. É só isso, né, que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, ó, vamos representar este aqui usando o versor. Aqui eu não vou nem fazer aquela abertura mais. Eu já vou usar, ó, o i, a gente já sabe que relaciona com o x, né? O j, a gente já sabe que relaciona com o y. Então, o j relaciona com o y. E o k relaciona com o z. A gente já sabe disso. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? 1i mais 3j mais 4k. Ó, só isso. Não tem dificuldade nenhuma de representar. Aí você fala, professor, e se eu quiser representar usando E1, E2, E3? Também posso, ó. Ficaria o quê? 1 vezes E1 mais 3 E2 mais 4 E3. Olha. Então, o que eu fiz? Qual a diferença de um para o outro? Aqui eu represento usando IJK, aqui é 1, E2, E3. Esse aqui ficaria o quê? Ficaria menos 1 vezes I mais 0 vezes J. Se você não quiser colocar, já nem coloca direto, mas no final a gente pode já fazer a simplificação, mais 5K. Bom, se eu fosse representar isso aqui agora... Ah, bom, só vou terminar aqui, né? Então ficaria menos I, né? Mais 5K. Porque 0 vezes qualquer coisa, a gente não precisa nem pôr. Ou representando usando o E, ficaria menos E1, né? Mais 5E3. Tá? Já vou pôr direto fazendo a conta. Este aqui, você fala, professor, aqui tem 4 coordenadas. Ainda posso representar usando aquelas letrinhas que eu usei, né? I, J, K e W, tá? Então ficaria o quê? Vai ficar 0 vezes I mais 1 vezes J mais 2 vezes K mais 3 vezes W. Ponto. Pronto, posso deixar assim, né? Se você quiser colocar aqui no lugar do 0, fazer mais um nível aqui, né? Fazer J mais 2K mais 3W, também pode. Ou, usando E1, E2, E3 e assim sucessivamente, ficaria o quê? Ficaria... O E1 eu não tenho, né? Porque já é 0. Então, ficaria a partir do E2. Então, ficaria 1 vezes E2 mais 2 E3 mais 3 E4. Olha lá. E esse aqui? Esse aqui eu não coloquei nenhum com 5 dimensões IJKW, não pus. Então, o que eu faço? Eu já uso direto a representação abstrata. Como é que ficaria a representação abstrata? Ficaria 1 vezes E1, né? Ó, está na primeira coordenada. Mais 2 vezes E2. Mais 3 E3. Mais 4 E4. Mais 5 E5. Tá? Só um detalhe aqui, não coloquei, deixa eu deixar um espaço aqui, eu vou colocar um comentário aqui. Imagine que você queira, por exemplo, somar os vetores E1 mais E3 mais E4. E esse vetor aqui seria quem, né? Se eu desse desse jeito para vocês. Quem seria esse aqui? Como é que você denotaria esse vetor aqui, né? Na forma da N-upla. Isso aqui ficaria assim, ó. Você olha quem é a coordenada que multiplica E1. E1 é 1, então ficaria o vetor 1.
Quem multiplica E2? Fala, professor, E2 não tem. Então é zero, porque é zero vezes E2. Quando ele não tem, é zero a posição dele. E3. Quem multiplica E3 aqui é 1 também. Tá? Quem multiplica E4 é 1 também. Neste caso aí. Imagina que eu dei um outro aí, ó. 2E1 mais 3E2 mais 2E3 mais 4E4, por exemplo. Imagina que eu colocasse esse vetor aqui, do jeito que está aqui, né? Como é que ficaria a representação dele na forma de vetor mesmo, né? Usando a N-upla. Ficaria assim, né? Só olhar a coordenada que ele corresponde na posição correspondente. Então ficaria o quê? Ficaria 2, 3, né? Então é 2, 3, 2, isso aqui é 2 também. 2 e 4. Olha lá. Como é que você faria a soma entre esses dois vetores aqui? Somar os dois vetores, a gente já sabe que é feito o quê? Coordenada a coordenada. Então, se eu fosse pegar o vetor, este primeiro vetor aqui, com este segundo vetor aqui, como é que eu somaria? Ficaria 1 mais 2, 3. 0 mais 3 dá 3. 1 mais 2 dá 3. E 1 mais 4 dá 5. Como é que a soma é feita usando os versores? Olha, é só somar os correspondentes. Então, eu somaria o E1 com o E2, então ficaria 1 mais 2 daria 3E1, que é a mesma coisa da soma que você teria. Depois, o E3 o E2 a gente não tem aqui, né? Então ficaria 0 mais 3E2. E3 mais 2E3 ficaria 3E3. E4 mais 4E4 daria 5E4. Então, na soma de versores, a gente usa a mesma ideia da soma de coordenadas num vetor. É feita coordenada a coordenada ou versor a versor, tá? Então, só para lembrar como é que a soma é feita, aqui para versor também é feito versor a versor. Bom, uma outra coisa importante aí que a gente tem na definição de vetor é uma coisa chamada produto interno. Isso é muito importante e é muito simples. O que é o produto interno? Dado dois vetores, né? Então imagine que eu dou dois vetores, V1, V2 até Vn, e um vetor W, W1, W2 até Wn. A gente define o produto interno como sendo o produto de cada uma das coordenadas somando. Então vai ficar o quê? Ó? V1 vezes W1 mais V2 vezes W2 mais V3 vezes W3 mais V4 vezes W4 mais até o último, Vn até Wn. Olha que coisa simples, olha que conta simples. E como é que a gente denota o nosso produto interno? Ele é denotado assim, ó, com V bolinha W, tá? Se eu quiser representar isso aqui usando um somatório, eu posso? Posso. Por quê? Perceba o que está acontecendo aqui. Olha bem, você tem V1, W1, o próximo V2, W2, V3, W3, o outro é V4, W4. Na verdade, você tem uma soma, que a gente representa assim como um somatório, né? Lembra? De quê? De VI, WI, porque o índice está variando ao longo das posições aqui das coordenadas. E o I varia de onde? Ele varia de 1 até N, até a última coordenada, tá? Então, o produto interno entre
V e W, ele é representado por essa quantidade aqui, tá? Por essa soma desse produto envolvendo as coordenadas, tá? A primeira coordenada, vezes a primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro, mais a segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada de outro, assim sucessivamente. Uma outra forma de denotar essa mesma quantidade, né? Então, às vezes você vê num livro denotado com V bola, bola W, ou desse jeito aqui, ó. Essa coisa aqui é a mesma coisa, tá? É uma outra forma de denotar produto interno também. O produto interno tem uma coisa interessante, né? A gente pega dois vetores, deixa eu colocar a setinha para diferenciar. A gente pega dois vetores, o vetor V e o vetor W, e a resposta do produto interno ele vai dar um número para a gente, tá? E o que que representa esse número aí? Esse número ele tem a ver, né? É possível a gente, através desse número, desse produto interno, a gente pode encontrar ângulo entre vetores. Então, o produto interno ele dá o ângulo entre vetores em dimensão qualquer, tá? Então, você pode pegar o R10, R50, e se você quiser saber o ângulo entre esses vetores, geometricamente já não dá mais, usando trigonometria não dá mais, porque trigonometria só vale no triângulo, tá? E o triângulo é uma figura plana em dimensão 2, para você trabalhar ela com dimensão mais alta dá muito trabalho, tá? Mas se a gente quiser encontrar o ângulo entre vetores, a gente pode usar essa relação envolvendo o produto interno. E como é que a gente encontra o ângulo entre vetores? Olha, dado quaisquer dois vetores V1 e V2, a gente pode encontrar uma quantidade que é chamada de cosseno, né? O cosseno do ângulo entre eles, e ela é o quê? Isso por definição, não vou nem provar, né? Por definição, vai ficar o quê? Vai ficar o produto interno entre o vetor V1 com o vetor V2 dividido pela norma de V1 e a norma de V2, tá? Então, essa quantidade aqui, produto interno de V1 com o V2 dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2 aqui embaixo, ele dá o quê? Ele dá o cosseno de qual ângulo? Do ângulo entre o vetor V1 e o vetor V2, tá? Então perceba que isso aí a gente não tem que se preocupar em qual dimensão a gente está. Em R2, dá para a gente mostrar que isso aqui é verdade usando trigonometria, tá? Não vou chegar nessa relação aqui, não vou fazer a conta, porque na verdade a conta é um pouco trabalhosa de chegar, mesmo em R2. Mas para a dimensão mais alta, dimensão 3, 4 e assim sucessivamente, já não tem mais esse apelo geométrico. Ou seja, não dá para eu usar Pitágoras, apelar para trigonometria, porque não dá nem para fazer desenho, dimensão maior do que 3. Mas ainda vale que essa relação aqui é verdadeira, tá? Então, cosseno dado quaisquer dois vetores, em qualquer que seja a dimensão, para você encontrar o cosseno entre esses dois vetores, se a gente souber o cosseno, é fácil de saber o ângulo entre os vetores, né? É muito fácil você saber. É só pegar e achar o arco cosseno do valor para achar o ângulo. Então, o que você faz? Você faz o produto interno entre dois vetores e divide pela norma de cada um dos vetores, tá? Só um comentário seguinte, olha, se a gente olhar para o círculo trigonométrico, no círculo trigonométrico, o ângulo, o cosseno, ele é representado no eixo x e o seno é representado no eixo y. Então, por exemplo, se eu tiver um ângulo no primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante eu estou aqui. Então, a projeção que eu tenho no primeiro quadrante é essa projeção aqui. Então, se eu estou no primeiro quadrante, que é este ângulo aqui, eu vou ter um tamanho positivo para o cosseno. Então, o valor do cosseno ele é positivo. Então, por exemplo, se eu tiver qualquer ângulo assim, ó, entre os vetores, que a gente chama de ângulo agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus, eu sei que o cosseno vai dar positivo. Então, se eu calculo o produto interno entre V1 e V2 e o produto interno entre V1 e V2
deu positivo, eu já sei que o ângulo entre os vetores, uma possibilidade, ele vai estar aqui no primeiro quadrante, ou seja, vai ser um ângulo agudo. Aí você fala, professor, mas o cosseno também é positivo no quarto quadrante. É verdade. Como é que seria o quarto quadrante, um ângulo no quarto quadrante? Um ângulo no quarto quadrante é uma volta até aqui, ó. Ele é assim, né? Ó, esse é um ângulo no quarto quadrante. Mas para pensar um pouquinho, para você ver aí a relação que a gente tem. Se eu tenho um ângulo no quarto quadrante, o que eu posso ter aqui para o meu para a relação entre esses ângulos aí, tá? Para fazer a medida. Eu posso encontrar o ângulo medindo daqui para cá, ó. Então a gente sabe que existe uma relação que a gente sempre consegue mapear ângulos positivos aqui no primeiro quadrante, tá? Então, sempre que a gente tiver o cosseno sendo positivo, estando no primeiro e quarto quadrante, a gente vai usar como padrão, tá? Como conveniência, que o ângulo aqui vai estar entre 0 e 90 graus, tá? E sempre que o ângulo for negativo, o cosseno der negativo, tá certo? O que é o cosseno negativo? Em qual quadrante que o cosseno negativo está? Então, por exemplo, a gente pode olhar que o cosseno vai ser negativo no terceiro quadrante. Aqui, né? No terceiro e no segundo quadrantes. Então, se você pegar um ângulo que está no segundo quadrante, qual que é o ângulo que está no segundo quadrante? Ele está aqui, ó. Então, o ângulo entre o vetor azul e esse outro azul aqui, ó, seria isso aqui. Esse ângulo é um ângulo obtuso. Se você for calcular o cosseno deste ângulo aqui, o cosseno dele vai dar negativo. Por quê? Porque quando você faz a projeção no eixo X desse tamanho, ele está onde? Ele está do lado negativo. Tá? Então, quando a gente achar o produto interno entre dois vetores dando uma quantidade negativa, aonde que a gente vai imaginar que está o ângulo? A gente vai imaginar que o ângulo entre esses dois vetores vai estar entre 90 graus e 180 graus. Vai ser um ângulo obtuso, tá? Então, isso é uma forma da gente identificar o ângulo entre vetores, tá bem? Então, se ele tiver entre 90 graus, se ele for negativo, vai ser um ângulo entre 90 e 180, e se ele for, o cosseno de θ for positivo, vai ser um ângulo entre 0 até 90 graus, tá? Então, a gente já consegue fazer esse mapeamento para fazer a identificação. E um terceiro caso, que é o caso talvez o mais importante de todos, tá? Não é nem o positivo nem o negativo que é interessante. O mais importante é quando o cosseno de θ dê 0 graus. Dê 0, desculpe, não 0 graus não. Quando o cosseno de θ dá 0. Para qual ângulo o cosseno de θ é 0? O cosseno de θ é 0 para 90 graus e para 3π sobre 2 também, 270 graus. Mas com certeza absoluta para 90 graus ele é 0. O que acontece quando você tem os vetores formando um ângulo de 90 graus entre eles? O desenho fica assim, ó. Então, quando você tem dois vetores formando um ângulo de 90 graus entre eles, o produto interno entre esses dois vetores vai dar o quê? Vai dar 0. Então, para você identificar quando eles estão fazendo 90 graus entre si, o produto interno entre os dois vetores vai dar 0. Tá? Então, a gente diz que os vetores V1 e V2 são vetores ortogonais. Por que esses vetores são importantes? Porque quando eu for falar mais à frente de base, quando a gente tem uma base ortogonal, nossa vida fica muito mais fácil na hora da gente resolver os cálculos. Tá? Um exemplo de base ortogonal são os versores.
Os versores, se você for fazer o produto interno entre os versores, sempre vai dar zero. Por exemplo, olha, pega o versor IJK, ó, o versor I é quem? 1, 0, 0. O versor J é quem? 0, 1, 0. E o versor K é quem? É o versor 0, 0, 1. Quem é o produto interno entre I e J? Ó, I, produto interno com J. Vai ser o quê? É 1, 0, 0. Produto interno com 0, 1, 0. É assim que a gente faz, ó. É o versor I com o versor J. O que vai dar o produto? É esse com esse, então vai ficar 1 vezes 0, mais esse com esse, 0 vezes 1, mais 0 vezes 0. Quanto que dá essa conta aqui? Vai dar 0, porque 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. O que a gente pode dizer desses dois vetores aqui? Eu posso dizer que os vetores são ortogonais entre si, que eles fazem um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Então, por exemplo, eu já sei que se eu fosse fazer um desenho, um seria assim e o outro seria fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Só que tem um detalhe, né? Fazendo 90 graus em 3 dimensões, imagina que você vê. Então, se eu der esse vetor aqui, qualquer vetor que mora neste plano aqui, ó, faz 90 graus com ele. Esse aqui faz 90 graus, aquele de lá faz 90 graus. Imagina uma forma de você identificar, olha no canto da parede. Imagina que no canto da parede, esse coisinha que sobe aí, ó. Esse coisinha que sobe aí, é difícil fazer o desenho, né? Imagina uma parede assim, né? Imagina uma parede aqui, que é uma parede, né? Então, uma parede. Então, esse aqui que sobe seria o seu vetor, o vetor I, por exemplo, ou K, sei lá. Todos os vetores que estão aqui embaixo fazem um ângulo de 90 graus, ó. Qualquer régua que você ponha no chão, qualquer cabo de vassoura que você coloque no chão, em qualquer direção que você queira colocar, eles sempre estão fazendo o ângulo de 90 graus com essa quina aqui, né? Com esse lado aqui, tá? Todos eles estão fazendo o ângulo de 90 graus. Então, em R3, você tem uma infinidade de possibilidades, tá? Para fazer um ângulo de 90 graus. Mas uma coisa é certa. O ângulo, o vetor I e o vetor J, como produto interno entre eles deu zero, eles fazem um ângulo de 90 graus entre eles. E a mesma coisa, se for fazer o cálculo de J com K, eles também vão fazer um ângulo de 90 graus entre eles. Mas uma coisa interessante aí que a gente tem em dimensão 3 é que, apesar de eu ter infinitas possibilidades de vetores, se eu der 3 vetores para vocês e 2 a 2 eles estão fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, quer dizer, por exemplo, ó, o vetor I com o vetor J faz 90 graus. Isso aqui poderia estar em qualquer plano aqui. E o vetor I com o vetor K também faz 90 graus, e o vetor K com o vetor J também faz 90 graus. A única possibilidade de isso ser verdade, isso aqui der zero, isso dá zero, isso dá zero, ou seja, ele está fazendo 90 graus, é se eles forem assim, ó. Tem 90 graus aqui, 90 graus aqui entre o de baixo aqui, ó. Então você pega o K com o J faz 90 graus, o J com o I faz 90 graus, e esse aqui faz 90 graus. Então, tá vendo que forma exatamente aquela quininha da parede? Então, quando você olha a quina da parede, as paredes se encontrando, você tem 3 paredes se encontrando. Não dá para você pôr mais paredes formando 90 graus se encontrando. Não tem jeito, tá? Então, você tem... cada uma delas faz 90 graus entre elas. Qualquer uma delas. Você pode pegar o teto com a parede... direita ou teto com a outra parede, sempre vai fazer 90 graus, entre qualquer duas que você escolha. Não dá para você pôr uma quarta aí, não tem jeito, fazendo um ângulo 90 graus. Não tem jeito, com todas as 3 ao mesmo tempo não dá, tá? Então,
Por isso que os versores eles são importantes, porque eles são os únicos três vetores que você consegue fazendo um ângulo de 90 graus com essa propriedade aí, tá? Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que tem um exemplo aí, né? Vou fazer esse exemplo, depois a gente termina a aula. Ó, definição. Dizemos que os vetores V1 e V2 são ortogonais se o produto interno entre V1 e V2 for zero, tá? Isso é uma definição. A gente já sabe que quando V1 e V2 dá zero, o cosseno entre o ângulo deles é zero. E o cosseno vai ser zero quando tiver 90 graus. Então, a gente define o produto interno entre V1 e V2 sendo zero, como dizendo que os vetores V1 e V2 são ortogonais. Então, aqui o exemplo é: verifique se os vetores são ortogonais entre si. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou fazer o produto interno entre V1 e V2 e vou verificar se vai dar zero. Se der zero, eles são ortogonais, ou seja, eles fazem um ângulo de 90 graus entre eles. Se não der zero, quer dizer que eles não são ortogonais, tá? Ou seja, o ângulo pode ser obtuso ou pode ser agudo, dependendo se o grau, se o cosseno for positivo ou negativo. Então, se V1, produto interno com V2, for zero, ortogonal. V1, produto interno com V2, der positivo, o ângulo é agudo. Em geral, isso não tem muito interesse. V1, produto interno com V2, der negativo, o ângulo entre eles é obtuso. Também não tem muito interesse. O que tem bastante interesse é quando dá zero, tá? Então, o vetor 1, 2, 3 com o vetor menos 1, 0, 0. Como é que é o produto interno? Ó? É esse com esse, então é 1 vezes menos 1 mais esse com esse, 2 vezes 0 mais esse com esse, 3 vezes 0, tá? Então vai dar quanta conta? Vai ficar menos 1 vezes 1 dá menos 1, 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0 também. Então vai ficar mais 0 aqui, que vai dar menos 1. O que a gente pode falar do vetor V1 e V2? Eles são ortogonais? Não, não são ortogonais, tá? Porque o produto interno não deu zero. Se você quisesse falar qual o ângulo entre eles, eu não sei o ângulo, mas eu tenho uma certeza. O ângulo entre V1 e V2 é obtuso. Por que eu sei que é obtuso? Porque deu negativo aqui. Mas qual o valor? O valor eu não quero nem saber. Tá? Se desse zero, aí sim, eu já diria, o ângulo é 90 graus. Se não dá zero, eu não me preocupo muito em saber o ângulo aqui. Tá? Então, ó, não são ortogonais. Vamos ver o próximo aí? Então, ó, o vetor V1, produto interno com o vetor V2. Então, é 2, 0 e 3, produto interno com menos 3, 0 e 2. Vai ficar o quê? Ó? 2 vezes menos 3, se eu quiser colocar já pôr direto, né? Vai ficar esse vezes esse, então vai ficar menos 6. 0 vezes 0 vai dar 0, não vou nem pôr. 3 vezes 2 dá o quê? Mais 6. Menos 6 mais 6 dá quanto? 0. Opa! São ortogonais. Então, ó, V1 e V2 são ortogonais. Fazem um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Se eu quisesse construir uma quina aí entre esses dois vetores, eu já conseguiria pelo menos dois lados aí para poder fazer. Tá? Já estão fazendo um ângulo de 90 graus entre eles. Tá bem? Vamos ver o próximo aí, ó. Você está vendo que é a dimensão 4. V1, produto interno com V2. Será que eles são ortogonais? Ou uma outra forma de dizer, será que eles são perpendiculares, tá? Ortogonal e perpendicular é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Então vai ficar o quê, ó? Esse vezes esse vai ficar menos 8, né? 2 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8 mais 8 dá quanto? Dá 0. Então o que você pode dizer entre V1 e V2? Eles são
ortogonais, tá? Entre si. Se você fosse fazer um desenho, que aqui não dá para fazer, impossível, que a gente está em R4, mas se você fosse fazer um desenho, como é que eles seriam? Não sei. Poderiam estar rodados à vontade aí em R4. Tá? Poderia ser uma coisa assim. Mas uma certeza que eu teria é que teria um ângulo de 90 graus entre eles. Tá? Ele teria um ângulo de 90 graus. Então, são ortogonais entre si. Vamos ver o exemplo 2 aí. Ó, dados vetores abaixo, encontre um vetor que seja ortogonal a cada um deles. Tá? Então, vamos fazer mais esse exemplo aí. Depois eu acho que termina. Depois é projeção. Então, hoje eu vou até isso aqui. Bom, o vetor 1, 2. Como é que a gente encontra o vetor ortogonal ao vetor 1, 2? Para a gente encontrar o vetor ortogonal a um outro vetor, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar um vetor x, y, aqui só tem duas entradas, tal que o produto interno dê zero. Tá? Então, para encontrar um vetor ortogonal a V, vamos procurar um vetor da forma, né? Vou chamar ele de W. Um vetor W. Ué, abriu aqui. Então, vamos encontrar um vetor W. W. Que eu vou denotar assim, ó. Eu não sei quem que é. Eu vou chamar de x e y, tá? Tal que V produto interno com W seja zero, tá? É isso que eu quero. Eu quero encontrar um vetor xy tal que V produto interno com W seja zero. Em geral, eu tenho uma infinidade de possibilidades, tá? Não é um só. Na verdade, a gente pode encontrar um monte de vetores que têm essa possibilidade, tá bem? Em R2, para a gente encontrar um vetor que ele é ortogonal a um vetor dado, tem um truquezinho muito fácil. Olha, o V, ele é assim, né? 1, 2. Quem que eu posso colocar como sendo meu W? Basta fazer o seguinte, ó, inverte a posição dos elementos aqui, né? Aqui é 1, 2, então você coloca o vetor W como sendo 2, 1 e troca o sinal de um deles, ó. Então, por exemplo, esse vetor aqui é ortogonal com o de cima, tá? Faz a conta para você ver, ó. Pega V, produto interno com W. Vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2 vezes 2 menos 1. Então, a conta vai dar o quê? Ó? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2, que dá 0. Então, esses dois vetores são ortogonais. Você fala, professor, isso é único? Não. Eu poderia ter colocado o meu W como sendo isso aqui, ó. Menos 2 e 1. Também dá. Professor, isso é único? Não. Eu poderia pôr, por exemplo, qualquer múltiplo desse vetor. 4 menos 2. 14 menos 7. Então, na verdade, tem uma infinidade de possibilidades. Se a pessoa não acha um, é porque ela não procurou direito, tá? Porque tem um monte de possibilidades.
Se eu fosse fazer o desenho do vetor, como é que ficaria o desenho do vetor ortogonal aí? Ele ficaria assim, ó. Deixa eu apagar aqui, eu coloco mais abaixo depois. Como é que ficaria o desenho desse vetor aí? Ele ficaria assim. Ó, o vetor V, a gente sabe como é que a gente faz, né? O vetor 1, 2, né? A gente marca o ponto. 1, 2. Esse é o vetor V. Quem são os vetores ortogonais? Qualquer vetor que mora aqui, ó. Qualquer vetor que mora ao longo desta reta aqui serve. O vetor menos 2, 1 está aqui? Tá. Pode procurar que ele vai estar. O vetor 2, menos 1 está aqui? Tá. Vai estar aqui. O vetor 14 menos 7 vai estar aqui também. Então, qualquer vetor que está ao longo desta linha vermelha faz um ângulo de 90 graus com o vetor V. Então, você vê que você tem uma infinidade de possibilidades. Tá? A letra B, ela era assim, ó. Era o vetor V. Era o vetor 1, 1, 1. Eu acho que era essa aqui. Eu pedi para encontrar um vetor ortogonal a este aqui. Olha, quantas possibilidades eu tenho. Você pode fazer por tentativa e erro, vai tentando aí. Mas batendo o olho você já consegue identificar. Por exemplo, olha, um exemplo, né? W igual o quê? Menos 1, 0 e 1. Esse é ortogonal, aquele lá. Quando você está em dimensão 2, o que a gente faz para achar o vetor ortogonal? O que eu falei para vocês? Então, dou o vetor, eu troco a posição dos vetores aqui, das coordenadas, né? Então, o vetor que vai ser ortogonal, eu troco, por exemplo, aqui era 1, 2. Então, eu coloco 2, 1 e troco o sinal de um deles. Então, eu coloquei 2 menos 1. Então, esse era ortogonal. 2 menos 1. Em dimensão 3, já não dá para fazer exatamente isso, mas eu posso fazer o quê? Eu posso zerar uma coordenada e as outras duas que sobram eu posso inverter as posições. No caso é 1 em 1, então inverter a posição não vai fazer nada e trocar o sinal de uma delas. Então, por exemplo, olha, faz o produto interno do vetor V com o vetor W, você vê. Vai dar quanto? Vai dar menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Que vai dar o quê? Vai dar 0. Você fala, professor, tem outro? Olha, você pode ter uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade. Se você achar um, você acha todos, tá? Quer dizer, achar um, acha todos. Você sabe achar um, você sabe achar todos, porque você sabe construir. Você sabe fazer a construção do vetor. Por exemplo, uma outra possibilidade para este vetor aí seria W igual a, sei lá, menos 2, 1. Ó, tô chutando, né? Ó, menos 2 vezes 1 daria menos 2. 1 vezes 1 dá mais 1. Por exemplo, esse aqui também serve, ó, que não tem nada a ver com esse aqui, ó, é bem diferente. Faz o produto interno pra você ver aí, ó. V vezes W. Vai ficar menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 1 mais 1. 1 vezes 1 mais 1. Que deu o quê? Deu 0 também, tá? Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades para encontrar o vetor perpendicular. Vou fazer mais esse aqui, a letra E fica como exercício para vocês encontrar. Aqui, por exemplo, ó, eu vou encontrar um só. Ó, bastante fácil, ó. Podia ser qualquer um. Vou colocar esse aqui, ó. 0, 0, menos 4 e 3. O que eu fiz aqui? Eu zerei as duas primeiras coordenadas, peguei as outras duas e troquei, ó. Troquei a posição e o sinal. Faz o produto interno para você ver aí, ó. V, produto interno com W, vai dar o quê? Vai ficar 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 3 vezes 4 dá 12.
Então vai dar 0. Então esses dois vetores são ortogonais. Tem outro, ó, por exemplo, vamos lá, escolher um qualquer aí, ó. 1, 1, 1, e o que eu vou pôr no último? Ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 vai dar 2, então 1 vai dar 3, mais 3 dá 6. Para cancelar, eu vou pôr menos 6 sobre 4. Por exemplo, essa é uma possibilidade. Faz o produto interno V com W para você ver. Vai ficar 1 mais 1 vezes 2. Um vezes 2 dá 2, mais 1 vezes 3 dá 3, mais menos 6 vezes 4 vai dar menos 6. 3 mais 2 mais 1 dá 6, menos 6 dá 0. Então esse vetor aqui também é perpendicular. Então aqui fica como exercício, para vocês encontrarem um vetor aí. Eu pedi um, não pedi um monte não, tá? Mas você vai ver que é muito fácil de encontrar um vetor. Tá bom? Bom, então tá, desculpa aí pela caneta.